Olá, seja bem-vindo ao LecCast número 28 e hoje nós temos um episódio muito especial. Nós vamos receber aqui Reinaldo Gotto, que é Compliance Officer da BRF. E o tema é um tema muito diferente, um tema de extrema importância. Nós vamos falar de referências de estudo para Compliance Officers. Esse que é um tema super delicado, porque afinal de contas os Compliance Officers, eles acabam se sentindo em algum dado momento ali da sua carreira um pouco sozinhos, sem um norte, sem um rumo realmente em relação aos seus estudos. Os cursos básicos já ficaram para trás, os grandes eventos eles acontecem, mas neste momento eles estão suspensos. É claro que todos estarão reunidos no LEC Experience Latam, o grande evento online de compliance deste ano, mas ter alguém que faça ali, que busque para a gente essas referências, certamente tem grande valor, e eu vou trazer aqui o Reinaldo Gotto. Gotto, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente hoje no LinkedIn. Boa noite, Márcio, muito obrigado pelo convite, tá? É uma grande satisfação para mim estar aqui, né? Queria iniciar parabenizando muito o trabalho que vocês têm feito aí na LEC, né? Para mim sempre é uma grande honra, uma excelente oportunidade de trocar algumas ideias com vocês aqui. Obrigado de novo pelo convite. Gotto, eu te agradeço demais, eu já queria ter falado com você em outras oportunidades, estou muito feliz que deu certo hoje. E assim, eu queria te dizer que a gente nem se conhece muito ainda, né, pessoalmente, mas eu sou um seu fã, cara. Eu acho que você tem uma trajetória que é referência mesmo, eu acho que a gente pode falar dessa forma, é referência para muita gente, você puxa uma fila no compliance com muita responsabilidade, e isso, assim, realmente para mim me dá muito prazer poder conversar com você hoje, trazer as suas impressões sobre essas publicações, e mais do que isso, né, vamos deixar claro, as publicações foram elencadas pelo próprio Reinaldo Gotto, quer dizer, ele que indicou ali quais são os temas que ele quer apresentar. E queria te dizer mais uma coisa, Gotto, eu acho muito legal mesmo, que 100% das vezes que eu tive com você, você reconheceu a sua equipe, você reconheceu as pessoas que estão com você nessa jornada. Eu acho que isso é ouro. Eu vejo isso com muito bons olhos. Então, parabéns a você por sempre ter essa preocupação. Isso tem muito valor, tá? Obrigado, agradeço muito. Agradeço também a André, que está aqui na minha equipe, que está nos acompanhando aqui também, tá? Não sei se todo mundo sabe, tá? Mas eu conheci no Márcio também numa situação bastante inusitada, né? Foi num prêmio lá da LEC, né? Acho que foi a primeira vez que nós nos vimos, inclusive as fotos que vocês veem no LinkedIn, nós dois ali, é naquele mesmo evento, tá? E eu, sem querer, na primeira vez, já tinha colocado o Márcio numa situação meio de uma saia justa, né? Porque, não sei se você lembra, né? Acho que estava tendo uma votação entre os compliance officers mais admirados, e eu até falei que eu não acho que essa competição, e principalmente eu acredito muito nisso, né? Que no compliance a gente não compete, a gente coopera muito, né? Mas o que me chamou a atenção ali foi que os 3 finalistas eram homens, né? Eu realmente me senti incomodado ali, né? Tanto é verdade que saiu recentemente um ranking, né? E é bastante interessante, né? Que não sei se todo mundo percebeu, né? Entre os 25 mais admirados, né? Mais de 50% são mulheres. Entre os 10 ou 5 mais admirados também, tá? Entre os 5 mais admirados, tá? 60% são mulheres, né? E principalmente, né? A número 1 também é uma mulher, né? Então acho que não só procuro sempre valorizar a minha equipe, tá? Mas a diversidade de gênero também, que é uma característica bastante forte nessa nossa função. Gotto, você tem toda a razão, e você não me colocou em saia justa, na verdade aquilo foi tipo um wake-up call, sabe? Tipo, presta atenção, porque na verdade aquele prêmio, até relembrando, era um prêmio que se chamava Top of Mind, né? É bom esclarecer, não foi a LEC que premiou, né? Foi o mercado que premiou, o que não é melhor. Pelo contrário, quer dizer, me parece pior que uma coletividade, quer dizer, né, todos nós reunidos pretendemos ali eleger apenas homens naquele momento, eram 3, né, realmente, era um prêmio bastante restrito. Depois disso, a LEC evoluiu bastante nessa questão de reconhecimento, nós tivemos a chance de começar o Compliance on Top, junto com a Victory Partners, que é além de um anuário incrível, que traz informações sobre a evolução do mercado de compliance, dos departamentos de compliance, ele também reconhece os 20 mais admirados. E até respeitando esse mesmo pensamento de não concorrência, nós eliminamos o ranking. Do 1º ao 20º, todos são reconhecidos como trabalhos bonitos, aí admirados ao longo do ano. Então, é uma forma da gente realmente
ter um pensamento gregário. Eu acho que ninguém tem que concorrer, e eu tenho certeza que se você está entre os 20, entre os 100, entre os 500 mais admirados, você já fez um trabalho incrível. Então, não é realmente... O espírito tem que ser por aí mesmo, e algo a se admirar, de verdade, Goto, isso é de coração, eu falo porque 100% das vezes eu vi você ser premiado, e não foram poucas, você sempre teve essa postura, isso é muito legal. Indo para o nosso tema, eu vou colocar aqui na tela para facilitar, vamos lá. Quem está nos ouvindo pelas mídias de áudio, nesse momento não está visualizando, mas pode assistir também pelo YouTube depois, se você quiser. Está nos escutando agora pelo Spotify, não vai saber disso, mas agora sim nós temos aqui uma apresentação preparada para que a gente possa entrar em cada uma ali das publicações separadas aqui pelo Goto. Deixa eu colocar com a apresentação, fica melhor assim. Legal. Vamos para a primeira, Goto. A primeira delas, que você elencou aqui para a gente, é justamente o novo guia do DOJ para avaliação dos programas de compliance. Essa é uma publicação super recente, ela foi atualizada agora em junho, né, de 2020, e ela, se você puder, antes até de explicar sobre ela especificamente, para quem não está familiarizado, qual a importância dessa publicação, Goto? O que ela traz? Bem, antes, gostaria só de começar falando assim, se você escolheu trabalhar nessa área do compliance, acostume-se com isso, assim, você vai ter que estudar, e vai ter que continuar estudando sempre, só para dar um pouco mais de terror, vamos dizer assim, ou um pouco mais de desespero, nós separamos aqui só 10 publicações que foram publicadas durante o período da pandemia, ou seja, a gente está falando aqui, de final de março até hoje, então só durante esse período, para vocês verem a quantidade de publicações que foram feitas, Dá um certo desespero, e para diminuir um pouco essa questão do desespero, sem esgotar necessariamente o tema, nós trouxemos aqui 10 temas, que talvez sejam interessantes para serem estudados pela área de compliance. O primeiro deles, é até para contar um pouco sobre a minha história, Então, assim, não que o DOJ seja a melhor referência de todas, mas todo mundo que vai entrar na área de compliance, precisa necessariamente estudar esse guia, Ele é um guia em inglês, então já te dá uma outra pista, que sim, é muito importante que você saiba também inglês dentro dessa função, Mas só queria contar um pouco, sobre um pouco também a história desse guia, ou pelo menos como eu entendo, um pouco a história desse guia, Para quem não sabe, eu trabalhei 20 anos na Siemens, 21 anos na Siemens, antes de vir aqui para a BRF, Estou na BRF desde agosto de 2018, Mas, passei, pelos piores momentos lá dentro da Siemens, quando a gente teve a grande crise lá em 2006, quando vieram as investigações, um processo bastante tortuoso, bastante dolorido para a empresa aprendeu muito com o processo, se arrepende bastante do que fez de errado lá atrás, Mas em 2008, a Siemens assinou um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e a SEC também, e além das autoridades europeias. O que talvez nem todo mundo sabe, é que junto com aquele acordo, tinha um processo de monitoramento, monitoramento de 4 anos, um dos monitoramentos mais longos da história, ou na época, era o maior da história. A multa foi a maior na época, e o monitoramento também. E o monitoramento acabou justamente em 2012, final de 2012. E acho que uma coisa que a Siemens fez bem, minimamente, foi implementar um sistema de compliance e principalmente documentar muito bem esses sistemas de compliance, Não estou falando que a primeira versão desse guia ela veio necessariamente desse estudo, Mas para vocês terem ideia, a primeira versão, do chamado Resource Guide of US FCPA, de novembro de 2012, tem 20 vezes mencionado a palavra da Siemens, ou em diversos capítulos diferentes, relacionados a um sistema de integridade, Os pilares são todos aqueles que vocês já estudaram na LEC, em diversos
momentos diferentes, tá? Desde o comprometimento da alta direção, tone of the top, os processos, procedimentos, treinamento, né? Monitoramento, canal de denúncia, tá? Então, difere um pouco de uma nomenclatura ou de outra, tá? Mas, basicamente, ali, tá? É um primeiro grande documento, tá? De novembro de 2012, né? Para vocês terem uma ideia, tá? Nessa primeira versão de novembro de 2012, tá? O Brasil, por exemplo, ele foi mencionado uma única vez nesse documento, tá? De uma forma bastante positiva, aliás, tá? Que o Brasil estava num grupo de trabalho, vamos dizer assim, tá? Relacionado ao tema de combate à corrupção lá em novembro de 2012, tá? Eu queria mencionar também que nessa época, tá? Eu já me engajava em algumas atividades relacionadas ao que eu chamo de ações coletivas, né? Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer alguns profissionais que admiro e trabalho junto até hoje, né? Então, nós fomos fazer um trabalho, né, aqui no Brasil, numa associação da área médica, tá? Em duas associações, tá? A ABMED e a CBDL. Foi lá que eu conheci o Sérgio Pinto, da Johnson & Johnson, né, com quem converso até hoje, a Cris Bezerra, né, que era da Edzor e Medtronics, tá? E o Carlos Gouveia, que era da Ética Saúde hoje, né? Na época ele era da CBDL. Craques, só turma de primeira linha, Guto, com Exatamente. certeza. E, Márcio, pra você ter ideia, tá? Naquela época a gente já tentou fazer um primeiro treinamento de compliance como a gente faz hoje, sabe? Tem ideia de quantas pessoas apareceram nesse primeiro treinamento lá em meados de 2012, 2013, cara? Olha, se for como foi com o primeiro congresso da LEC, a Alessandra, ela conta que ela ficava na porta tentando puxar gente para dentro, devia ter umas 10, talvez. Tinha 6 pessoas, cara. Impressionante, cara. Ninguém queria saber disso. E era um pessoal da área regulatória, ninguém queria saber muito disso, né? Mas essa primeira versão desse guia, tá? Depois eu tive uma outra reunião que teve menos pessoas, ainda teve 3 pessoas, né? Mas 2 pessoas eu continuo admirando muito e trabalhando muito, né? Uma delas era a Olga Pontes, que hoje está na Odebrecht, tá? E o outro era o Marcos Rosa, e eles que me apresentaram na época, tá? O Pacto Global da ONU, e eles falaram, olha, tem um guia aqui dos Estados Unidos, você é da Siemens, tem um monte de referência aqui da Siemens, tá? Eu queria entender um pouco, tá? O que era, tá? E ali que nós começamos, tá? A estruturar um pouco melhor, tá? Esse grupo de trabalho, que hoje é liderado de uma forma brilhante pela Ana Carracedo, da Votorantim, né? Mas baseado, né, nessa documentação. Bem, o que muda basicamente da versão de novembro de 2012 para essa versão de junho de 2020, né? A Siemens ela é mencionada ainda, tá? Mas lá na primeira versão ela é mencionada 20 vezes e aqui nessa nova versão ela é mencionada 10 vezes só, né? E o Brasil, na verdade, tá, tem 12 menções, né? Então, bastante casos da Lava Jato, né, estão descritos ali nesse novo guia de 2020. Na sua essência, ele não muda muito, ele muda, sim, algumas coisas relacionadas à efetividade do programa, né? Alguma coisa, né, que o Wagner Giovannini, que na época era o Compliance Officer da Siemens, tá? Escreveu bem no livro dele, né? Compliance, a excelência na prática, também é outra referência bastante importante, tá? Hoje o Wagner ele é sócio da Compliance Total, né? Eu não poderia deixar de mencionar, né, outras pessoas bastante importantes naquela época, né, como o Andreas Pohlmann, que já veio aqui no Brasil em alguns eventos, né, e o Klaus Musmaier, para mim eu não gosto muito de rankings, mas ele é o melhor compliance officer que eu conheço no mundo, tá? É o compliance officer hoje da Novartis, tá? Então, esse documento do DOJ, tá? Ele tem uma história, vamos dizer assim, tá? E é muito importante que você leia ele, tá? Que você tenha como referência e, por acaso, né? A nova versão dele, a segunda versão dele, foi publicada durante a pandemia, agora em junho de 2020. Verdade. E para quem não está familiarizado, Goto, me corrija se eu estiver errado, mas esse é a base de referência que o DOJ vai adotar se ele tiver que avaliar se o seu programa de compliance existe mesmo e é efetivo, caso você precise ali se valer de algum benefício que lhe traz o fato de ter um programa de compliance efetivo na sua organização, correto? Perfeito, tá? Começa lá, né, pela análise correta dos riscos, ou seja, que você tem que necessariamente adaptar o seu sistema aos riscos da sua
sua rede, né, da sua realidade, tá? Vejo bastante colegas aqui, tá? Boa noite também para a Maricela e para o Fábio Lopes, que estão aqui também com o pessoal, tá? Vi mais algumas pessoas da minha equipe aqui também, tá? Mas sim, tá, Márcio, esse é um guia, tá? Que serve também como referência para nos atenuantes, vamos dizer, de uma eventual discussão com as autoridades norte-americanas, tá? Que ele é utilizado como referência. Eu acho legal a gente ser didático nesse aspecto, porque apesar de ser um LecCast talvez mais avançado hoje, certamente boa parte da nossa audiência está aqui pensando, mas para que serve esse guia? Então é legal a gente também poder pontuar. A segunda publicação Verdade. elencada aqui pelo Goto é o guia da OCDE. Esse guia fala de Public Integrity Handbook, é o nome do guia. E aí é com você, Goto, porque é importante a gente tratar dele também. Eu acho que é bastante importante a gente entender ele, tá? Ele também, tá? Ele é uma evolução, né? Acho que todo mundo precisa entender, né, que existe uma convenção lá de 97, né, da OCDE, que fala sobre o combate à corrupção, tá? O Brasil, ele assinou a convenção, né? Em 2000 publicou também um decreto, né? Mas só agora em 2020, tá, que a OCDE ela publicou esse handbook, né? Do que seria, vamos dizer assim, tá, os grandes guias, né, da integridade pública, tá? Isso é para fazer um reconhecimento mínimo, né, que o Brasil ele andou bastante bem, né, na questão, tá, do arcabouço, não só do arcabouço, mas na questão do combate à corrupção, né? Então, as autoridades brasileiras também trabalharam bastante na publicação desse guia, tá? Vale a pena entender o guia, principalmente quem é da área pública. Outra coisa que também é bastante notória no Brasil, e acho que nem todo mundo reconhece isso, o Brasil é o país que tem os melhores sistemas nas estatais, né, de sistema de integridade. Acho que está tendo uma grande discussão, né, da questão da privatização das estatais, né, uma discussão recente aí, né, no Ministério da Economia relacionado a isso, tá? Verdade. Mas as estatais do Brasil, tá? E quem for de estatais especificamente, tá? Sugiro, né, olhar ali, tá? Os grupos que existem de trabalho, tá? Dentro das estatais também, tá? Então, as estatais, elas também têm um grande avanço na questão do combate à corrupção, tá? Mas esse guia da OCDE especificamente, né, ele fala de algumas coisas básicas, né? De comprometimento, responsabilidade, né? Da questão do enforcement, né? Da mobilização social, por exemplo, né? São coisas que parecem triviais, há uma década atrás a gente falava, e hoje acho que até tem uma militância talvez um pouco até exagerada, né, relacionada à questão, né, do combate à corrupção, né, mas são temas que você consegue observar bastante bem no Brasil, tá? Mas tem um ponto específico deste guia que eu gostaria de chamar a atenção, tá? Então, um dos itens que ele fala ali com relação ao combate à corrupção, né, ou à integridade pública, tá, é que você tem que ter uma estratégia, né? Pode parecer engraçado isso, né, principalmente, né, porque a gente sempre procura ver a questão do enforcement, isso, aquilo, tá, mas junto com a questão da análise de risco, ou seja, você entender necessariamente quais são os seus riscos, tá, você tem que ter uma estratégia de como atacar aquilo ali, tá, e estratégias significa necessariamente não só ser inteligente, mas assim, fazer escolhas, né, do que você vai fazer e principalmente daquilo que você não vai fazer, né? Então, e já queria, se você pudesse passar para o próximo, tá? Claro, vamos lá. Mas eu queria até dizer uma coisa, enquanto vou até te dar um intervalo para você tomar uma água aí, Goto, porque senão eu vou te deixar numa situação difícil, mas sabe que eu vou passar aqui para o próximo, mas queria falar uma coisa que você tocou num ponto muito legal. Às vezes na LEC eu me sinto dando voltas, né? Quando a gente começa a repetir as mesmas coisas, né? Que nem você falou, às vezes aquilo que já está um pouco cansado, parece até um pouco óbvio, mas eu acredito muito na importância disso. Eu acho que a nossa audiência ela é rotativa, tem muita gente chegando, compliance muitas vezes é mal interpretado, e se a gente perder a base, eu acho que o que vai acontecer daqui a alguns anos é uma tragédia. Então, eu acredito bastante nisso e gosto de guias e de informações básicas que reforçam as estruturas básicas do programa de compliance. Eu admiro muito o Rony da Reserva, o CEO da Reserva,
mas ele falou que o óbvio tem que ser desenhado, escrito, se tiver que fazer mímica para deixar o óbvio claro, a gente vai deixar, porque é muito importante, né? Vai ficando para trás naquela experiência de quem já é um pouco mais adiantado. A publicação número 3 que o Goto elencou aqui é o painel da CGU sobre contratações relacionadas à Covid. A gente tem algumas publicações, né? Até notando aqui de fato, que essas 10 publicações tão importantes foram separadas justamente nesse período tão curto aí de pandemia, né? Se comparado com toda a história do compliance, já tem 10 publicações. E por que a importância deste painel da CGU, Goto? Esse painel, na verdade, ele mostra, né, a aplicação daquele guia, e é interessante, né, que esse painel ele começou antes da publicação do guia, mas ele demonstra justamente, né, essa sintonia da CGU ou dos órgãos brasileiros com relação a essa estratégia no combate à corrupção, né? Então, não sei se todos perceberam, tá? Mas logo no começo da pandemia, né, a CGU ela assinou vários memorandos de entendimento, né, ou termos de compromisso, né, com alguns órgãos, né, e vamos, lógico, né, passados 5 meses é um pouco mais fácil, quase 5 meses, é um pouco mais fácil de se falar, tá, mas não precisaria ser muito gênio de falar assim, olha, pode acontecer temas de corrupção, tá, e principalmente na área de saúde, né, essa corrida desenfreada, né, pelo álcool em gel, pela máscara, pelo respirador, né? Eu até conto uma anedota, tá? Que logo no começo da pandemia, né? Eu participei de um evento com algumas pessoas dos Estados Unidos, né? E eles estavam falando, né? Também teve essa correria desenfreada pelos investimentos, pela falta de transparência, algumas coisas, né? E eles estavam falando assim, Winter will come, né? Fazendo uma anedota, né? Com uma série bastante famosa, né? O pessoal estava falando assim, olha, no inverno nós vamos ver todas essas compras que estão acontecendo, né? Aflorarem nos nossos escritórios aqui, porque a gente vai ter um monte de problema, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Vai chegar, a conta vem, né? A conta vem. Só que aí é que tá, né? O Winter nosso é agora, né? E realmente ele chegou, ou seja, o Winter ele chegou para a gente, tá? Inclusive antes, né? E para quem não percebeu, né? A CGU ela já fez mais de 30 operações desde o começo, né? Ou seja, não esperou acabar necessariamente a pandemia, né? E de uma estratégia bastante acertada, ou seja, mesmo com recursos limitados, escolhendo o que ia ver, tá? E sabendo mais ou menos o que ia encontrar, tá? Já traçou uma estratégia bastante assertiva, né? Porque esse painel é bastante importante para a gente também, né? A BRF, por exemplo, tá? Ela identificou que tinha uma série de incertezas com relação à pandemia, mas uma certeza a gente tem, né? Que as desigualdades elas infelizmente vão aumentar e o número de pessoas vulneráveis também vai aumentar, tá? Então, nós criamos um fundo de 50 milhões de reais para doações, para ajudar as localidades onde nós estamos, né? Mas, óbvio, está aumentando necessariamente o nosso nível de disposição, né? Mas buscando esses mecanismos de transparência, né? E aí até gostaria de passar para o próximo já, né? Legal. Então, é interessante, né, que a CGU, né, ela fez esse painel das compras públicas, ou seja, monitorando as compras públicas já conseguiu identificar um monte de red flags, tá? Mas a Transparência Internacional também fez isso, né? Então, eles começaram lá no começo. Isso. Eu vou passar para o da transparência também, Milton, mas eu queria até, aproveitando, lembrar a nossa audiência que quem quiser fazer perguntas pode fazer. Eu estou com vocês no chat enquanto eu acompanho aqui o Goto, eu estou tentando ler. E veio uma perguntinha, já acho que é oportuna para a gente botar aqui, Goto. Quais as principais diferenças em relação ao manual prático de avaliação do programa de integridade da CGU e esse painel? São coisas diferentes, né? São coisas diferentes, tá? Esse painel, ele tá bastante focado na pandemia, tá? Minha filha aqui. Olá! A minha já ela aparece aqui também, Goto. Ela adora entrar nas lives aqui também, se deixar. Tá bom. O guia prático da CGU, ele fala mais dos programas, né?
Esse painel aqui, ele monitora mais a questão das compras públicas, né? Assim como da transparência internacional, tá? Ele fez um ranking, não só dessas compras da área de saúde, tá? Mas de todas as compras, né? Dos estados, tá? Ela já lançou 3 publicações, né? Então, a Transparência Internacional, tá? Através, né? Do Open Knowledge Brasil, né? Desde abril durante a pandemia, né? Tem monitorado, tá? O nível de transparência relacionado às compras públicas, né? E publicou uma versão em maio, junho e julho, né? E o mais interessante, isso é bastante importante para a gente, tá? Por quê também, né? Dá um certo nível de conforto ou de preocupação com relação, né? Às atividades que você vai fazer nos estados. Felizmente, né? Nós vimos uma evolução bastante boa nos estados onde nós estamos mais ativos, né? E também é um feedback bastante interessante, né? Porque você vê, inclusive, uma preocupação dos órgãos públicos com base numa referência, né, de transparência para dar cada vez mais transparências com relação aos seus índices, tá? Outra coisa que eu acho que é bastante importante falar também, tá? Esse índice de transparência, ele realmente, tá? Ele combina com o nome da Transparência Internacional, né? Porque uma confusão que é muito feita, tá? Assim, aqui aquele mapinha vermelho, né? Que parece uma distribuição de calor, né? Do Transparência Internacional, tá? Ele dá uma percepção com relação à transparência dos países. Não, aquilo lá é uma percepção de uma série de pessoas com relação à corrupção nesses países, né? Então, esse ranking aqui da Transparência Internacional, ele é um pouco diferente, tá? Ele realmente, ele analisa, né, as compras públicas, tá? E ele faz uma classificação do nível de informações que tem com relação a essas compras públicas, né? Esse ponto eu acho super interessante, Goto, porque realmente, assim, uma coisa que assim, eu não sei se a minha visão é muito distante, mas toda vez que sai o ranking de percepção da corrupção, e todo mundo, com razão, quer saber como está a percepção de corrupção, eu acho que é um índice super interessante, mas as pessoas querem se lamentar pelo fato do nosso índice piorar. Eu acho inevitável, você não mexe num vespeiro e espera que as vespas vão ficar escondidas, né? Eu acho que é natural que a gente vá piorar muito até que a gente comece a melhorar. Você não acha que isso faz sentido? Eu acho que faz, tá? Eu acho que a gente só tem que tomar um certo cuidado, Márcio, para não tentar medir as coisas com a régua errada necessariamente, né? Então, aquele mapa da Transparência Internacional, ele é primeiro, tá? Ele é um blend, né? Ele é um agregado, né? De 13 outras pesquisas, né? Então, não é a própria transparência que sai pesquisando, ela coleta as informações, tá? Ela faz uma ponderação e gera aquela percepção, né? Que é muito uma percepção de um executivo, e aquele mapa é muito válido para nós da PRF, né? Que nós estamos em 130 países, né? Então, quando a gente vai olhar para colocar dinheiro, né? Onde que você acha que tem, né, um sistema, né, onde você pode eventualmente, né, sofrer ou não, né, algum tipo de assédio relacionado à corrupção, tá? Não significa necessariamente que são só os países onde vão acontecer, né? Porque se você for ver a própria Transparência Internacional, existe uma relação inversa daquilo ali, tá? Que é um indicador com relação, né, à transparência financeira, né? E se você pegar principalmente o ranking das 10 maiores condenações hoje do VSPA, tá? Você vai ver ali, né, Suíça, né, países nórdicos, né, alguns países, né, que no ranking da transparência está lá como uma percepção baixa, né? Verdade. Mas que não necessariamente tem um sistema financeiro tão transparente, tá? O Galvão aqui tá falando, acho que é verdade, tá? A CGU, né, ela tem mostrado aí, né, as dezenas de operações, tá? Queria mandar um abraço aqui também, né, para o Júlio Andrade, aí, um grande colega também, né? E talvez já engatar, Márcio, né, na próxima publicação. Vamos lá, claro. A próxima que a gente tem aqui na ordem é o índice sobre Capacity to Combat Corruption, isso, da Control Risk.
que é um estudo muito interessante, né, feito pela Control Risk, é a segunda vez que ele é feito, tá? Gostaria de mandar um abraço também para o meu colega Gert, tá? Grande entusiasta também, né, batalhador aí nos temas relacionados ao combate à corrupção, tá? Sem dúvida, sabe demais sobre compliance, já assisti muitas vezes ele falar, sabe muito. E ele mostrava, né, e nesse índice especificamente, o Brasil não está numa posição tão mais baixa que os outros países da América Latina, mas muito pelo contrário, né? Eu acho que o arcabouço legal do Brasil, né, e o enforcement que existe no Brasil, né, tem melhorado, né? Do ano passado para esse ano, né? A gente teve algumas discussões ali que baixaram um pouco, tá? Então o Uruguai, por exemplo, está um pouco mais para baixo, subiu, tá? O Chile do ano passado para esse ano também ele deu uma caída na questão do ranking, tá? Mas esse é um índice um pouco diferente da Transparência Internacional, tá? Por que eu falo isso, tá? Porque não é incomum que você vai montar o seu treinamento de corrupção para a sua equipe, tá? Daí vai colocar lá o mapinha, né, da Transparência Internacional, que é fácil, todo mundo vê, já viu, tá? Já viu na televisão alguma coisa, tá? Mas tem que tomar um certo cuidado, tá? Então a gente está falando aqui, tá, de 3 métricas diferentes, tá? Né? Um da percepção, um do próprio ranking da Transparência Internacional dos Estados, tá? Um da Control Risk, tá? Cada um mede um pouco diferente as coisas, tá? Mas, de novo, né, é importante saber com que régua que você está medindo, tá? Para saber exatamente, tá, o que você está querendo analisar e o que você quer falar com aquela pesquisa. Com aquela audiência. E na verdade, Guto, eu queria te perguntar assim, eu acho muito interessante isso, porque você vive uma experiência que não é muito... não é experiência geral, né? Você está em 130 países, é algo que te faz buscar esse tipo de referência, eu imagino, eu achei muito interessante isso. Você considera essas publicações para medidas mais agressivas ou menos mais ou menos restritivas com relação às atividades comerciais nesses locais. É assim mesmo, você faz você assimila esse material e aí você vai alimentar a sua matriz de risco, enfim, o seu tratamento ali para saber como lidar em cada região. É mais ou menos assim? Então, voltando lá ao tema da OCDE, né? Por mais que você tenha o comprometimento da alta administração, tá? Nenhum CFO vai ser louco de te dar um cheque em branco e falar assim, ó, gasta o que você quiser, onde que você quiser. Claro. Né? Você vai ter recursos sempre limitados, né? E aí você vai ter que, né, escolher, vamos assim, tá? Onde que você vai colocar necessariamente mais recursos, tá? Então, eu acho que sim, tá? Nós levamos em consideração, né? Até para fazer essas análises, né? Além desse mapa de calor, vamos dizer assim, tá? Como você bem disse, tá? O modelo de negócio também muda bastante, né? E uma outra coisa que eu também já falei num outro curso da LEC, né? Dependendo do tipo de negócio, da estrutura que você vai ter, né? Você tem que levar em consideração guias diferentes, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma exportação para um país, vamos dizer assim, tá? Do Oriente Médio ou da África, né? Sem nenhum tipo de preconceito com esse país, tá? Mas se ele tiver com nível vermelho ali, né, na questão da percepção de corrupção, tá? Se você estiver fazendo uma exportação do Brasil para lá, né? Então é bastante importante que você tenha a segurança de que, né, os seus traders, quem vai fazer essa negociação, tá, sejam, né, parceiros bastante bem treinados, para dizer o mínimo, né, ou com uma governança bastante forte, né, para no momento de um eventual assédio, tá, você saber responder corretamente, tá. Agora, se você decidiu implantar uma fábrica naquele local, tá, talvez o índice que você vai olhar não é só o índice de percepção da corrupção, né? Mas também existe um outro índice, né, da ONU, né, relacionado, né, às violações dos direitos humanos, né? Então, talvez, quando você for montar uma fábrica lá, você tem que olhar outros relatórios para verificar, ok, né, as condições de trabalho dos meus futuros funcionários ali, tá? Quais condições são essas, né? São condições, né, que são aceitáveis mundialmente ou naquele país, né,
aceita-se, né, que pessoas com menos de 16 anos trabalhem, né, que as jornadas não sejam controladas, né? Então, não só o índice de percepção, a corrupção, ela é utilizada sim, tá? Mas outros índices também dependem do tipo de negócio. Nossa, muito Legal? interessante, Gotô. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, porque realmente é a realidade de quem, né, não é algo típico, né? Implementar uma fábrica ali em um outro país, e realmente os riscos não são só riscos de corrupção, né? O risco de ter ali um trabalho escravo, análogo escravo, é algo bastante perigoso. A próxima publicação que você elencou para a gente, Gotô, colocar na tela aqui, é justamente a pesquisa IPRC sobre o comportamento das pessoas que cometem atos corruptos nas organizações. Do que se trata, Gotô? Do Instituto de Pesquisa de Riscos Comportamental, tá? Também do meu grande amigo professor Renato Santos, né? Vem fazendo um trabalho bastante longo, extenso aí. Fez uma pesquisa com mais de 2.400 profissionais de 24 organizações, né? Sem entrar aqui no mérito, vamos dizer assim, tá? Da validade estatística ou não, tá? Eu sei que existem algumas discussões, mas ele analisa, né, 3 aspectos principais, né? Suborno, conflito de interesse e presentes. Aliás, todas as publicações que eu estou falando, tá? Elas são de graça, né? Então, todas essas, né? Desde do guia do DOJ, tá? O guia da OCDE também é gratuito, tá? O painel do CGU você não precisa pagar nada para acessar, tá? Da TI também, né? O índice da Control Risk também é de graça, tá? E essa pesquisa também, apesar dele pedir ali, né, os seus dados, né? É uma pesquisa gratuita também, que foi feita pelo Instituto, tá? Ele faz 3 perguntas, né? E ele tenta medir, né, a questão, né, da resiliência ou a vulnerabilidade, né, com relação a algumas práticas, né? Então, na questão de suborno, né, uma pesquisa, né, demonstra, né, que entre alto, moderado, baixo e nenhuma resiliência com relação, né, a um eventual assédio relacionado a suborno, tá? Tem um índice bastante alto no Brasil, tá? Mais de 40%, né, poderiam ser acessíveis, vamos dizer assim, né, como alta, né, numa situação eventual relacionada ao suborno, né? Eu acho que, particularmente, tá, são números altos, né, estatisticamente falando, me parecem bastante altos, né, mas vale a pena, né, olhar principalmente esses 3 clusters que são feitos ali, né, relacionado a suborno, a conflito de interesse presentes. Por que eu falo isso? Tá? Porque mesmo, né, tendo avaliações de riscos diferentes, tá? Esses 3 temas são bastante comuns, né, a todas as empresas, né? Eu acho muito legal. Eu coloquei até aqui na tela alguns comentários, as pessoas concordando que esse é um tema de muito interesse. As pessoas têm muita curiosidade de saber, ao final do dia, por que as pessoas fraudam, né? Eu sempre me lembro nessas horas de falar de Donald Cressy, de Triângulo da Fraude, mais uma das obviedades já hoje em dia, né? Sim. Todo mundo já conhece essa história. Vou até poupá-los de repetir nesse momento para a gente continuar aproveitando a presença do Goto. Mas eu não posso deixar de falar dos materiais produzidos pelo Daniele. Se você ainda não viu Dishonesty, que é um documentário, The Truth About Lies, é o nome do documentário feito por ele, ele explora com muita categoria essa coisa do porquê as pessoas fraudam e faz testes super interessantes. Fica aqui a dica, então, para que você assista a isso. Ou também o próprio TED Talk dele, que está disponível no YouTube, tudo material gratuito e você pode consumir, que é muito legal. Vamos para a próxima, Guto? Sim. Antes, já queria pedir desculpas aqui, tá, Laurindo? Estou vendo aqui os seus comentários, tá? Como eu falei, tá? Eu dei 2 exemplos, talvez um pouco feliz, tá? Eu falei no Oriente Médio, na África, tá? Poderia ser Sudeste Asiático, tá? Poderia ser na Europa também, tá? Então, acho que assim, tá? A questão das violações dos direitos humanos, tá? Ou também a questão, né, dos países em vermelho. E como eu falei também, tá? Não é porque um país europeu aparece lá como
com índice baixo, né, de transparência, até que nós não levamos ele em consideração, né? Porque, como eu falei, né, muitos países europeus, né, não são poucos, né, têm sistemas financeiros, né, muito pouco transparentes também. Então, acho que nada contra nenhum dos continentes aqui, tá? Mas indo para a próxima... O Laurindo, Goto, ele é aluno do curso de Compliance Anticorrupção da LEC, eu tive em call com ele esses dias, ele é de Angola, e foi muito legal conversar, a gente bater um papo sobre compliance em Angola, que é algo ainda bastante novo, mas que com a presença de muitas empresas multinacionais, está se tornando... Eles estão vivendo o Brasil de 2013, 2014, lá agora em Angola, então é muito legal ter a experiência dele também aqui. Sim. Valeu, Laurindo, obrigado pela presença aqui com a gente hoje também. Mas realmente esse negócio, Goto, não é privilégio de ninguém. Eu estou me lembrando até agora, no site do Experience Latam, o nosso evento que acontece agora dos dias 25, 26 e 27, acabou de entrar um vídeo do Richard Bistrom. Eu tive a chance de fazer 3 perguntas para ele, ele vai participar com a gente, e eu fiz 3 perguntas para ele sobre a história dele, e ele deixou escapar uma coisa muito interessante. Inclusive, ele ressalta isso no vídeo. Ele fala assim, olha, realmente a gente teve um problema, eu me envolvi em corrupção, eu subornei um oficial, e note que nós estamos falando de Nova York, né? Nós estamos falando de uma cidade, num país distante, remoto, com problemas sociais. Não, a gente está falando de uma cidade grande, de um país super desenvolvido nesse aspecto, nesse tema de corrupção, e eu estava envolvido nesse ato de corrupção, né? Algo que ele conta é muito interessante. Se você não assistiu esse vídeo, pode clicar lá no site, você vai ver ele contando essa história dele, é algo bastante chocante, mas muito importante, né? Que é justamente para corroborar o que você disse, não tem privilégio, a corrupção ela está em todos os locais. A próxima publicação, eu tenho que te agradecer, na verdade. O que você fez aqui, eu acho que você foi uma gentileza da sua parte, mas você colocou aqui o LECcast sobre investigações internas, que realmente foi um episódio super especial, com o Daniel Sibili e o Alexandre Serpa, que foram meus professores lá em 2013, quando eu fui aluno da LEC. Foi realmente muito especial. Por que esse tema te chama a atenção, Goto? Você acredita que para o profissional de compliance é importante ter o domínio das investigações? Isso faz parte do dia a dia? Faz, mas aqui eu falei uma coisa uma vez, né, num congresso de vocês, né, e aí eu falei dentro de um contexto, né, eu repeti algumas vezes a mesma frase, tá? Porque é realmente o que eu acredito, tá? Mas talvez ela tenha sido interpretada de uma maneira incompleta, né? Mas que o Serpa, ele também demorou bem mais para explicar, e ele explicou bem melhor do que eu, né? Ele falou basicamente o seguinte, tá? Que eu encurtei o meu conceito no seguinte sentido, tá? Se você não está preparado para fazer investigação, não faça, né? E aí, né? Depois, algumas pessoas vieram falar assim, nossa, o compliance da Siemens lá veio e falou que não é para fazer investigação. Daí eu falei assim, não, eu falei o seguinte, tá? Assim, o processo de investigação não é alguma coisa trivial, né? E não é uma coisa trivial, tá? E o Serpa falou uma coisa muito acertada ali. Às vezes você faz tudo certo e mesmo assim a investigação dá errado, né? Por quê? Porque você mexeu no vespeiro, porque você não entendeu a situação política da situação, né? Então, é bastante difícil um processo de investigação, tá? Ele tem que ter todo um rito, ele tem que ter toda uma proteção, tá? Em alguns casos, você tem que necessariamente se declarar conflitado com relação à investigação, né? Então, assim, seria um absurdo eu investigar meus próprios funcionários, né? Então, assim, né? A melhor prática diz que é difícil eu, né, ser totalmente isento relacionado aos meus funcionários, tá? Mas, mesmo assim, eu tenho que ter os mecanismos para fazer isso, tá? Então, eu não estou falando para não fazer a investigação, lógico, tá? Em qualquer ato que você identifique um desvio de conduta, você tem que proceder com a investigação, né? Agora, se você, profissional, né, não está preparado, né, ou você tem as mínimas dúvidas, tá, que você pode se envolver num tema de conflito pessoal relacionado àquela investigação, não a faça, né?
contrate alguém para fazer para você, tá? Tem os mecanismos dentro da sua organização para fazer isso, né? E uma pergunta que 10 em 10 vezes quando a gente vai falar de investigação, tá? Mas você, né, tem toda a independência para fazer a investigação, né? E eu sempre falo assim, não, né? O sistema, ele tem que ser independente, né? Então, assim, é difícil eu ser independente com aquela pessoa que aprova os meus próprios gastos de viagem, é difícil eu ser independente com relação àquelas pessoas que eu estou lidando no dia a dia, né? E estou dando as orientações, tá? Então, o sistema tem que ser independente, né? Eu me sinto totalmente independente, né, das outras vice-presidências ou dos outros departamentos, tá? Não tem problema nenhum investigar quem quer que seja dentro da organização, né? Mas o sistema, ele tem que prever que se eu me sentir conflitado em alguns casos, né, ou se eu não tiver a competência técnica para alguns casos, porque também é impossível que eu tenha a competências técnicas, todas as competências técnicas, tá? Então está aqui o Arthur, tá? Meu gerente também de investigação, o Guilherme também da minha equipe de investigação, tá? Então são pessoas extremamente competentes, tá? Mas por vezes, né, uma outra perícia, alguma outra coisa, tá? Eu não tenho essa competência dentro de casa, tá? Então eu necessariamente, né, se eu não tenho aquela competência ou se eu não estou preparado para aquela investigação, não faço. Não é que não é para a empresa não fazer, tá? A empresa tem que continuar com o sistema de investigação, tá? Mas se prepare necessariamente para essas situações, tá? E, né, uma coisa que eu admiro muito, né, e continuo valorizando muito o Alec, né, essa valorização pela questão justamente do conhecimento, do ensinamento, né, dessa preocupação que vocês têm, né? Outro profissional bastante admirável que está aqui também, Matheus, tá? Um grande abraço para você também, Matheus. Quem tem tá? amigo tem tudo, Goto. Você viu o que ele escreveu aqui? Ó? Vou pôr na tela. Goto Calai, dois gigantes. Muito bom, mais esse LecCast. Matheus, você é muito gentil, cara. Você está sendo... Grande abraço, Matheus. Um abraço. Goto, você sabe que essa coisa de investigação, ela atrai demais o interesse dos nossos alunos, né? Não à toa, a LEC lançou agora um curso dedicado exclusivamente às investigações, que já está em andamento, a primeira turma. São 50 alunos ali aprendendo exclusivamente sobre investigações para tirar uma certificação que a LEC está lançando também de investigações internas corporativas. Eu quero fazer o curso, eu quero acho que na próxima turma agora eu estarei com a turma que vai começar, porque, você sabe, eu falo de compliance, eu entrevisto pessoas, eu aprendo demais, mas as investigações, elas têm muitas nuances e, sinceramente, eu não consigo ver forma melhor de aprender do que com quem realmente faz essas investigações. Então, quando eu escuto o Carlos Aires falar de investigações, silêncio e deixa ele falar, porque o cara sabe demais do assunto. E ele vive, ele tem exemplos. Então, eu acho que você aprender com quem realmente vive na prática, o Eloy, por exemplo, conversamos com o Eloy outro dia sobre entrevistas. Eu posso achar o que eu quiser. Quantas entrevistas de investigações eu faço hoje? Zero. Minha experiência em entrevistas de investigações, então eu tenho que ouvir, e é isso que eu acho que a gente tem feito na LEC muito bem feito. A gente dá a voz para quem verdadeiramente vive o desafio. Ouvir você aqui, para nossa audiência, tem um valor inestimável. Sua experiência é muito grande. Então, é esse tipo de conhecimento que a gente quer difundir na LEC, o conhecimento prático, né? O compliance vivo. E investigações é exatamente isso. De tudo que eu aprendi até agora, eu acho que essa frase do CEPA, ela traduz com muita clareza. Você pode se preparar, e se tudo estiver pronto, pode ser que dê errado. Então, tenha todas as cautelas do mundo aí na hora de tratar de investigações internas. A última publicação que você separou, eu tenho aqui... não, acho que ainda não é a última, a penúltima, se não me engano. Acho que deve ser a última, né? Tem aqui, não, tem mais 3, na verdade, mas a gente pode passar por elas mais rapidamente, se for o caso, que depois do LecCast era o Guia para Empresas Enfrentamento à Pandemia com Responsabilidade do Instituto Ethos. É uma parceria, na verdade, entre o Ethos, IBGC, Pacto Global da ONU, né? Bastante interessante, né? Associando, né, a questão do combate à corrupção também à responsabilidade social, né? Eu acho que ficou bastante evidente, né, que uma dos motes que a gente sempre utiliza, né, que, né, a corrupção suga ou ela desvia recursos justamente daqueles mais vulneráveis, né?
Então, acho que é um guia bastante importante também, né? Tem crescido muito, né, essa discussão de ESG nas últimas semanas ou nos últimos meses, tá? Mas eu acho que se tem uma coisa que gostaria, né, que ficasse depois dessa pandemia, né, essa maior percepção nossa com relação ao cuidado com o ser humano, né? Quantas vezes nós, eventualmente, né, não fomos viajar gripados, né, pegamos um avião com uma coriza, com uma febre, né? Hoje acho que seria impensável um negócio desse, tá? Mandar um funcionário numa condição dessa, mas também essa questão da solidariedade, né? Então, acho que se a gente começou a olhar para aquelas pessoas, né, um pouco mais vulneráveis, tá? Que a gente não se esqueça dessas pessoas quando passar essa pandemia, quando vier a vacina, quando a gente, né, puder trabalhar nos escritórios novamente, tá? Mas lembrando que as pessoas vulneráveis vão continuar sendo vulneráveis, né? Então, acho que manter essa agenda, acho que é bastante importante, e esse guia do Pacto, do Ethos e do IBGC, tá? Foi bastante feliz com relação a isso, tá? Vale a pena dar uma lida nele também. Tá? Eu acho que você tem toda a razão, Gautam. Eu fico muito feliz de ver que o brasileiro ele é um povo solidário, né? Eu tive contato com muitas iniciativas interessantes, pude participar de algumas, defendi o pequeno empreendedor sempre que eu pude. Eu tenho uma coisa comigo, até em relação a isso, independente da crise, eu sempre fui um cara de valorizar as coisas do meu bairro. Eu gosto de comprar no mercadinho do bairro, eu gosto de ajudar o barzinho da esquina, eu gosto de estar por perto, porque esses caras são heróis, cara. Porque Sim. empreender no Brasil não é para qualquer pessoa, é um negócio muito difícil e os empregos, a gente sabe que os pequenos negócios empregam boa parte da nossa força de trabalho, né? Então, eu acho que você tem toda a razão de ressaltar isso, é uma agenda que não pode sair daqui nunca mais. Isso, e sem dúvida, cuidar dos vulneráveis é algo muito importante. Aliás, é engraçado, né? Aliás, não tem nada de engraçado, mas é curioso notar que os japoneses já tinham uma prática bastante comum de utilizar máscaras, né? Isso era uma coisa de respeito, né? Pelo que eu pude ler, justamente pelo outro, não por mim, né? Não estou ali me protegendo, eu estou protegendo quem está ao meu lado, porque por acaso eu posso estar gripado, por acaso eu posso estar com algo que, enfim, eu não quero transmitir a outra pessoa, né? E eu acho que isso veio para ficar, hein? Eu acho que isso não muda mais agora. Sim. As questões de biosseguridade também, tá? Elas sempre foram uma atenção bastante grande na indústria de alimentos do Brasil, né? Eu costumo brincar, tá? Que um dos primeiros cursos que eu fiz dentro da BR, quando eu entrei, foi lavar a mão, né? Porque quando você entra no frigorífico, você tem que fazer aquele procedimento que todo mundo aprendeu agora no YouTube, como se faz, né? A questão também, né, do distanciamento e das chamadas quarentenas, né? Então, eu achei bastante estranho quando entrei na BRF também, tá? Que quando eu fui para o exterior, quando eu voltei, eu tive que ficar 72 horas sem ter contato com outro executivo, justamente para essa questão, tudo bem, das pandemias mais relacionadas, né, à saúde animal, né? Mas que isso nos ajudou bastante, vamos dizer assim, tá? Nesse momento bastante crítico, né? E aí, já passando para a próxima publicação, que a gente está chegando quase no final. No final do nosso prazo. É a pesquisa Como os executivos de compliance estão respondendo à pandemia, uma pesquisa da KPMG. Isso, foi publicado agora em junho, né? Então, nós também, né, já tínhamos um comitê de crise, mas dá para ver aqui, tá, que 97% das empresas, né, instituíram um comitê de crise ali, tá? Então, acho que são bastante importantes, tá? É interessante que mesmo em junho, né, 43% achavam que iam durar de 3 a 6 meses, tá? Ainda 10% achavam que ia durar um mês, ou 7% de 2 a 3 meses, tá? Quer dizer, 17% já ficaram para trás, vamos dizer assim, tá? E 40% já achavam que essa pandemia ia durar mais do que 6 meses, né? Acho algumas coisas bastante interessantes ali, né, nessa pesquisa, tá? Com relação às prioridades, né, da comunicação e treinamento, o risco de terceiros, né, que foi alguma coisa que também a gente prestou bastante atenção, né, e uma mudança também bastante do treinamento presencial para o treinamento online, né, coisa que vocês também na LEC fizeram com uma excelência fantástica, né, então gostaria de parabenizar bastante também aí vocês por isso, tá, e de novo, né, é um guia bastante interessante, tá? Para vocês estudarem, né? E para levar internamente também para fazer essa análise, né?
todos os 10 publicações aí são totalmente gratuitas. Né? A última publicação, e realmente só para complementar, Guto, na verdade, assim, a gente teve uma certa felicidade na Alec de já viver essa coisa do mundo digital há mais tempo. Então, a transição, a virada foi dolorosa? Claro que foi. Até hoje a gente sente ainda algumas dores da virada, mas todos 100% dos colaboradores da Alec hoje trabalhando de casa, com estrutura, a gente se fala mais até do que a gente se falava presencialmente. Eu acho que a gente teve, na verdade, muita... humildade de reaprender a trabalhar mesmo, sabe? Parar, pisar na bola e falar, bom, beleza, é isso que a gente tem para lidar agora, vamos encarar. E eu acho que a Alec sai maior ainda quando a gente sair disso, porque a gente realmente criou novos negócios, né? Essa coisa do curso ao vivo, online ao vivo, é uma experiência incrível. Os alunos estão adorando isso, e nós também, porque a gente consegue ter gente do Acre com a gente, sem que o cara tenha que viajar, a pessoa não precisa vir até São Paulo, como acontecia antes. Então, isso é muito legal. A gente está realmente unindo o compliance em torno de todo o país. A última publicação é o Guia Prático do MPF sobre acordo de leniência. Daria para a gente fazer um episódio inteiro só sobre as polêmicas desse assunto, mas eu queria que você, pelo menos, desse um panorama dessa publicação, sobre a importância dela, por que todos devem buscar. Bem, primeiro sem entrar na polêmica, né, que está tendo essa grande discussão, né, do balcão único, CGU, MPF, tá? Mas eu acho que a quinta Câmara, né, do MPF já criou, vamos assim, tá, uma certa jurisprudência, um certo expertise relacionado a isso, tá? E aí eu gostaria já de responder, né, uma pergunta aqui do Laércio Pereira Lima, né, se a investigação interna pode acarretar algum desconforto ou mesmo perigo com relação aos investigadores, tá? A resposta é muito claramente sim, tá? Isso tem que estar necessariamente preparado para aquilo ali, né? Então, assim, se for uma fraude, um assédio, né, alguma coisa, não digo menor, tá? Mas pode até ser um esquema grande, né? Mas que você com sua estrutura interna, tá? Você tem aquelas capacitações e consegue lidar, tá? E é difícil saber isso, até onde você consegue lidar, tá? Você tem que fazer a pergunta de $1 milhão e o cara te responder na real ali, tá? Que era aquilo lá mesmo, né? E aí? O que você vai fazer com aquela informação? Vai dormir com aquela informação? Não dá, né? Então, né? E aí também acho que nos cursos de investigação, né? E aqui eu não estou fazendo propaganda de nenhum escritório necessariamente, tá? Mas esteja preparado, tá? No casos mais complexos, tá? De você ter que necessariamente colaborar com as autoridades. É lógico, né? Que o caso mais extremo, né? Seria ter que levar o tema para o Ministério Público, tá? Mas eu diria que o Brasil também evoluiu muito, e não foi pouco, não, tá? Nos órgãos de controle que recebem esses tipos de reclamações, as ouvidorias, né? Os demais órgãos de controle. Então, assim, tá? A forma como você vai colaborar com as autoridades, tá? Vai depender muito do modelo que você tiver, tá? Mas, né, durante a pandemia também, como eu falei, tá, a Quinta Câmara publicou este guia, tá, que vale a pena bastante dar uma olhada ali, principalmente em alguns capítulos específicos do arcabouço, da questão da diferenciação entre a colaboração da pessoa jurídica da pessoa física, tá? Então, eu acho que vale a pena dar uma estudada ali, tem alguns casos bastante interessantes, tá? Não poderia deixar de registrar aqui, cara, tem um cara que eu admiro muito, o Lino, tá? Cara, beijo no coração aí, Lino, trabalhou muito com a gente lá na Siemens também. O Lino, ele é um mestre dos treinamentos. Eu assisti a aula dele na Alec, é incrível, né? A habilidade dele para dar treinamento, tocar a turma, eu lembro, talvez ele nem saiba disso, porque é verdade, eu ficava no fundo da sala várias vezes assistindo algumas aulas, e a gente se falava pouco, mas eu lembro do domínio dele em relação à sala, é impressionante, né? Tem gente que tem uma habilidade de conquistar mesmo os alunos, né? E é dele isso, e realmente era muito legal assistir as aulas dele. Goto, a gente está chegando no final aqui, o tempo está um pouco apertado, mas o LecCast tem uma tradição.
a gente sempre recomenda algo no final. Vou te pegar de surpresa, porque você recomendou 10 publicações, na verdade, dessa vez, mas eu queria que você pensasse geralmente uma recomendação, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, algo que você acha que faça sentido recomendar para a audiência. Enquanto você pensa, eu vou responder o João está perguntando o seguinte, ele fala, o curso de investigação interna tem um interesse, mas na LEC também oferece um dos cursos mais completos que este tema entra junto, correto? Não, João, hoje, só para ficar claro, a LEC tem um curso de investigações internas corporativas que também traz, como sempre, a chance de obter uma certificação em investigações internas corporativas sem custo adicional. É um curso dedicado exclusivamente ao assunto. E até só para pontuar, e a gente já volta para a recomendação do Goto, acho muito importante destacar o que é uma certificação de forma muito breve. Estão surgindo diversas certificações no mercado, e isso é ótimo. Nós queremos mais que os profissionais eles tenham as suas competências reconhecidas por um organismo imparcial. É isso que diz a norma da ABNT sobre certificações de pessoas, e é isso que nós oferecemos na ALEC. Então, a certificação ela é elaborada pela ALEC, mas ela é operada em parceria com a FGV Projetos, que é a responsável pelos centros de testes, pela aplicação, correção da prova, absolutamente de forma isenta da operação da ALEC. Então, é assim que funciona o nosso sistema de certificações. Se você quiser saber mais, o nosso time vai estar à sua disposição aí para tirar todas as suas dúvidas. Goto, voltando para você. Recomendação final, algo que foi importante para você, que você gostaria de deixar para a nossa audiência também. Eu gostaria de falar de duas publicações, tá? Uma que ainda não tem em português, tá? Mas acho que é bastante interessante, tá? Do professor Eugene Soltis, né? Why They Do It, né? Ele é um professor de Harvard, ele estudou bastante o perfil dos grandes fraudadores, tá? Ele fez uma coisa que eu acho que deve ter sido fantástico, tá? Que ele entrevistou, né, o Ben Madoff, né, o cara que fez a maior pirâmide do mundo, né, 65 bilhões de dólares, né, e ele escreve, né, muitas coisas relacionadas lá ao perfil do fraudador, tá? Mas ele fala claramente, né, assim, que o cara não nasceu fraudador, não nasceu do mal, né? Mas que quando você vai chegando lá no topo, né, você é bem parecido com o que o Richard fala, tá? Quando você vai chegando lá em cima, né, você cada vez mais vai chegando perto de uma zona cinzenta, né, que você tem que necessariamente tomar bastante cuidado, né? Então, vale a pena dar uma olhada nesse livro, tá? E a outra, tá? Pode parecer também banal, tá? Mas acho que essa provavelmente todo mundo já deve ter lido, tá? Que são as 21 lições para o século XXI, né? Que eu estou lendo agora, né? Do Yuval Harari, tá? E ele fala uma coisa bastante interessante também, né? Que assim como a questão se realmente a informação, né, é o grande valor que nós temos hoje, tá? Quem manipula as informações, tá? Também necessariamente tem que ter os seus arcabouços éticos, né? E até onde esse é um universo que nós ainda não conseguimos enfrentar muito bem, né? Por quê? Porque tem todo o manto da censura, né? Ou seja, você não pode necessariamente, né, censurar, né? Mas até quais são os limites, né, do que você pode, não pode, né? Os seus direitos vão até os direitos dos outros, sem dúvida nenhuma, tá? Mas é uma coisa nova que eu acho que vale a pena ler para se preocupar, vamos dizer assim, com o futuro, tá? Então, né? Eu acho uma baita indicação, Goto. Eu não li ainda também, confesso, eu sou fã, assim, as poucas publicações que eu já li dele, eu acho ele genial, né? Mas ainda não li também, vou botar na minha fila, que a cada LecCast a minha fila cresce, eu não consigo vencer a fila das indicações desse podcast, porque tem muita coisa boa. Mas só para repetir, você estava repetindo os títulos para a audiência? Why They Do It, do Eugene Soltis, né? E 21 dicas para o século XXI, né? Do Yuval Harari. Fechado. Goto, sem palavras para agradecer pelo seu tempo, pela quantidade de informações que você trouxe de extrema valia para a nossa audiência. Mas obrigado mesmo. Espero que a gente possa fazer isso outras vezes. Parabéns de novo pelo trabalho de vocês aí, tá? Um grande abraço aí, tá? Para ler, para você, para
Sibili, tá? E parabéns de novo aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. E agradeço a todos aí que entraram aí, tá? Tô vendo o Gomes aí também, tá? Um grande abraço aí, Gomes, né? Valeu, gente. Obrigado, Goto. Então, ficamos assim. Se você quiser saber mais sobre compliance, acesse o site da LEC em www.lec.com.br. Se você quiser baixar conteúdos gratuitos, basta acrescentar o /blog ao final e você terá acesso a uma infinidade de conteúdos, como e-books, os conteúdos do blog, os episódios do podcast. Você pode acessar também a LEC nas mídias sociais. Nós estamos em todas elas, no YouTube, no LinkedIn, aqui onde nós estamos ao vivo hoje, no Instagram, no Facebook, enfim, em todas elas. Então, obrigado a todos que estiveram conosco aqui. Desculpem se não conseguimos responder todas as perguntas, mas voltamos em breve com mais um episódio do LECcast. Valeu!